Marcinho Racuna, boa noite. Seja bem-vindo à entrevista do Grupo Conservadores Cristãos. Hoje são 23 de outubro de 2020, são 19 horas e 44 minutos. Queria começar sabendo se você autoriza o uso da imagem e do áudio dessa entrevista que está sendo feita. Com certeza. Eu gostaria de pedir licença a vocês para tirar a minha máscara. Nós estamos num ambiente controlado, mas em respeito e seguindo as orientações, dos órgãos de saúde, a gente tomou todos os cuidados necessários. Márcio, gostaria que você começasse se apresentando, à vontade, para que os eleitores possam conhecer você, candidato à Prefeitura de Itaúna nesse pleito de 2020. Meu nome é Márcio Gonçalves Pinto, popularmente conhecido como Marcinho Racuna. Sou da região do Padre Eustáquio, tenho 48, quase 49 anos, casado há 25 anos, pai de 3 filhos, Caio, Maria Júlia, Theo. Eu sou músico de nascença, acredito. Sou temente a Deus e eu sou empresário do setor de eventos e tenho a minha banda Racuna, e a música é algo que me dá muito prazer e fico sempre muito feliz quando estou exercendo a minha atividade principal, que é a música. A música me inseriu dentro desse contexto da política, lá atrás, com os showmícios, e de repente eu me vi sendo um interlocutor das pessoas com aqueles candidatos os quais eu representava e senti e percebi que as pessoas precisavam de ser ouvidas. Então, basicamente é isso aí. Marcinho, qual a sua linha ideológica na política? E por que você adota essa posição? Eu não sou muito afeito à política partidária, isso pode parecer um pouco chocante, mas é sabido das pessoas que, partindo do princípio que os partidos têm dono, então, no caso específico da política partidária, não há que se falar em ideologia, mas eu sigo sempre as minhas convicções e eu sigo uma pauta mais de direita, desde sempre, por acreditar na família, por acreditar numa economia liberal, por acreditar que as pessoas precisam ser mais participativas. Então eu me identifico mais, então, com a direita, desde sempre. Márcio, a Câmara de Vereadores de Itaúna foi palco de conflitos nos últimos anos, que alcançaram inclusive a páginas dos jornais e geraram polêmica. Como um ex-presidente da Câmara de Vereadores, qual foi o maior conflito que você teve que gerir? E como você avalia o seu desempenho à frente a essa situação? O legislativo, ele é uma representação básica da comunidade, mas é uma casa democrática, e partindo do princípio da democracia, a gente precisa entender que as pessoas são várias e os pensamentos também são vários e variáveis. A minha passagem pela Câmara foi muito agregadora, foi uma experiência muito gratificante. Eu estou no meu segundo mandato como vereador e 2017 e 2018 nós estabelecemos metas e eu posso afirmar que as metas foram todas alcançadas e eu sempre dividi isso com a minha equipe. A minha equipe foi determinante e eu acredito que sozinho a gente não chega na esquina, E talvez esse seja uma das minhas principais bandeiras, A gestão precisa ser compartilhada, as pessoas precisam participar, porque as opiniões variam, então a gente precisa buscar o que há de melhor nas pessoas que nos cercam. Marcinho, escolha sua proposta de governo mais importante e nos fale um pouco sobre ela. Acho que é um conjunto de fatores, especialmente nesse momento de pandemia. Acho que a cidade precisa ser pensada com um cuidado muito maior, porque ninguém
consegue fazer uma projeção a curto, médio prazo dos efeitos dessa pandemia, especialmente na economia. É fato que Itaúna tem uma sociedade civil extremamente organizada, tem uma comunidade extremamente participativa, e isso, né, nos torna diferentes de 100% das cidades de Minas Gerais. Mas eu acho que talvez o maior desafio seja a cidade continuar com todos os serviços públicos, com qualidade, com eficiência e com muito menos dinheiro. Então eu acho que eu posso afirmar que a próxima gestão ela vai ter que ser altamente criativa, sob pena de não conseguir cumprir as metas. Marcinho, conscientes da importância e da indispensabilidade da reforma da Previdência para o equilíbrio fiscal das contas públicas e retomada do crescimento do Brasil, como você justifica ter assinado a moção de repúdio e ter se posicionado em desfavor à reforma da Previdência em abril de 2019? Todos sabemos que qualquer grande reforma ela é impactante e é polêmica. Então, naquele momento, o vereador Hudson fez uma moção para o texto original da reforma da Previdência. Se vocês se lembram, o presidente Bolsonaro, inclusive, ele se mostrou radicalmente contra aquele texto inicial, e tanto que logo após, durante a tramitação, a aprovação, o próprio presidente vetou diversos pontos. Então, exatamente seguindo o pensamento do presidente Bolsonaro, eu segui também repudiando aquele texto inicial da Previdência, que por fim, graças a Deus, talvez não tenha ficado o ideal, mas eu acredito que ele ficou razoavelmente justo. Marcinho, um aspecto que tem sido amplamente debatido sobre sua candidatura é o fato de você ter sido beneficiado da onda Bolsonaro para tentar se eleger em 2018 e posteriormente ter abandonado o que podemos chamar de bolsonarismo. O que você teria a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu sou muito grato às pessoas que abraçaram a nossa campanha, e o fato de eu estar no PSL, a minha campanha, ela meio que se confundiu com a do presidente Bolsonaro, e isso foi extremamente bom para mim, de verdade. Mas desde sempre eu tive um cuidado muito grande para usar, entre aspas, né, o mito Bolsonaro naquele momento. Eu não podia ser oportunista, e então durante a minha campanha, se vocês forem fazer uma análise, inclusive dos materiais, né, que foram confeccionados, da minha postura durante a campanha, em nenhum momento, ou em poucos momentos, eu explorei o bolsonarismo da forma como eu deveria, inclusive. Digo mais, se eu tivesse me travestido naquele momento do mito, eu talvez tivesse uma votação muito maior do que eu tive, de verdade. Mas é inegável, né, que não só por acreditar no presidente Bolsonaro, continuo acreditando nele, acredito que as pautas têm tudo a ver comigo, eu as defendo no dia a dia, mas naquele momento eu podia ser qualquer coisa, mas jamais oportunista. Sabemos que alguns temas talvez nem cheguem a uma discussão municipal, mas o prefeito sempre tem um papel importante na difusão de opiniões e defesa de pautas. Sendo assim, gostaríamos de saber qual a sua posição sobre o aborto e o armamento da população civil. Sobre o aborto, só o que eu tenho a dizer é que eu sou a favor da vida, incondicionalmente. Eu tenho 3 filhos e, sinceramente, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o direito à vida, né, o dom da vida. Ele é um dom, então eu acho que é impensável em qualquer situação que isso seja disseminado. Com relação ao armamento, a gente sabe que a segurança é um dever do Estado e, infelizmente, o Estado não tem cumprido o seu papel.
Quando eu digo Estado, é o Estado mesmo, jamais as polícias, muito pelo contrário. Nós temos uma realidade aqui em Itaúna bastante diferenciada também de várias cidades de Minas Gerais e do Brasil, onde nós temos uma companhia da Polícia Militar extremamente eficiente que conseguiu índices bastante favoráveis, né, no combate à violência. E então a sensação de segurança em Itaúna nos últimos anos ela tem sido muito bacana, isso é visível. Nós temos hoje um gargalo que a Polícia Civil, também por falta de repasse do Estado, ela causa um problema muito grande, porque a Polícia Militar tem feito uma produção muito grande e a Polícia Civil, infelizmente, até pela falta de efetivo, não consegue cumprir, né, essa agenda do trabalho da Polícia Militar. Precisa de investimento permanente, mas especificamente sobre o armamento. Então, considerando que o Estado não tem cumprido, eu também não concordo que o cidadão fique desarmado. Marcinho, como você avalia sua condição pessoal, profissional, para atuar como gestor ou administrador frente a uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes e com os desafios que temos em Itaúna? Se nós pararmos para pensar, um recém-nascido, ele tem algumas habilidades. Quando ele tem 1 ano de idade, ele aprendeu uma série de outras coisas. Com 10 anos, um conjunto de outras habilidades. Então, o que eu digo é que eu estou em construção. E, mais do que isso, eu tenho humildade para reconhecer as minhas limitações. Eu costumo sempre trazer o máximo possível de pessoas, e aqui eu preciso citar a minha vice, Marlete, que tem agregado demais sobre vários aspectos, não só pelos aconselhamentos, pela forma oxigenada de pensar a saúde, de pensar a educação. Então, eu resumo na Marlete aquilo que a gente vai tentar aplicar na gestão. Muitas coisas precisam ser mudadas, muita coisa foi feita, claro, mas essa mudança, ela necessariamente passa pela colaboração das pessoas. A gente precisa diminuir o tamanho da máquina, precisa enxugar a máquina, e para isso a gente precisa efetivamente da participação de toda a sociedade, da comunidade civil, de todas as pessoas. Acho que os itaunenses, com o seu conjunto de habilidades, pode somar muito, e é assim que eu espero e conto de verdade lá na frente. Qual a sua avaliação do governo Bolsonaro? Como qualquer governo, e especialmente depois de uma mudança radical de metodologia política, de ideologia política, você desintoxicar a máquina pública de tanto tempo de uma ideologia de esquerda, existem conflitos que interferem muito, né, no jeito, na dinâmica da máquina pública funcionar. E eu acho que ele tem sido muito assertivo. Essas reformas, elas são necessárias, elas são muito necessárias para o Brasil conseguir, né, seguir adiante. A reforma tributária, da mesma forma, eu acho que a gente precisa aprofundar mais nisso. Os deputados federais, nisso a gente tem estabelecido um diálogo também. Quando eu me candidatei a deputado federal, essa também era uma das pautas, né? Era uma bandeira. Então, eu rezo muito, de verdade, em todos os momentos da minha vida. Os nossos governantes, eles precisam de oração. Independente de ideologia, independente de qualquer coisa, a gente precisa se unir em oração, porque estar no comando de uma cidade, de um estado, de um país, gera uma carga negativa muito contrária. E, infelizmente, eu preciso dizer que a política, a cada dia que passa, ela está um pouquinho maldita. E é por isso a necessidade de se rezar, de se amparar nas coisas de Deus, porque senão a gente não consegue chegar lá na frente. Marcinho, você se considera um conservador? O que é ser conservador para você? Essa pergunta é uma pergunta bastante profunda, porque eu, sinceramente, não parei para pensar nisso, de verdade. Mas eu acredito
porque é basicamente aquilo que eu sempre defendi, aquilo que eu sempre acreditei e é aquilo que se resume na minha vida. É o respeito aos pais, é ser temente a Deus, é acreditar na família como a base de tudo, e esse conceito tem se perdido. Eu quero muito, de alguma forma, durante a gestão, buscar uma forma de fazer as pessoas entenderem, de resgatar as famílias. Isso passa pela psicologia, pelo desenvolvimento social. É uma preocupação muito grande, né? Essa pandemia, inclusive, a gente tem visto assim, até com o fato das pessoas estarem mais em casa, e é engraçado que as pessoas falam que agora os casais estão se conhecendo, né? E é natural que essa proximidade ela gere conflitos. Então, eu sinceramente é algo que eu gostaria muito de trabalhar, que é essa relação familiar e especialmente a relação entre casais. A Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento, especialmente a psicologia, precisa em buscar formas de acabar com esses conflitos familiares. Talvez seja uma forma de fortalecer a nossa sociedade novamente. Você acredita que haja doutrinação ideológica através da educação? Como prefeito, que tipo de projeto você proporia para combater a doutrinação ideológica nas escolas de Itaúna? Nós tivemos recentemente aquela pauta puramente de esquerda, que é a ideologia de gênero. Foi algo que nós combatemos bastante, né, durante o Plano Decenal de Educação. E a gente, naquele momento, eu confesso que até então eu não tinha me aprofundado muito nisso. E de repente eu percebi o perigo em que os nossos filhos, né, a nossa comunidade fica submetida. Então a Secretaria de Educação ela vai precisar seguir assim uma cartilha bastante positiva, bastante cuidadosa, para a gente não fazer, né, as nossas crianças, os nossos filhos se perderem. Marcinho, muitos eleitores têm questionado sobre suas intenções de sair candidato a deputado estadual ou federal nas próximas eleições de 2022. Esta informação procede? Que segurança podemos ter ou podem ter seus eleitores de que você concluirá esse mandato caso seja eleito? Eu acho que quando assumo um compromisso, isso é durante toda a minha vida, eu tenho respeito pelas pessoas, eu tenho um respeito muito grande pela confiança que as pessoas têm. Eu, como disse, estou no meu segundo mandato. A minha campanha de deputado federal, aquele projeto, ele não se confunde com esse projeto. São projetos absolutamente distintos. A gente precisa viver passo a passo as oportunidades que a vida dá. Então, eu exerci os meus mandatos de vereador com muita seriedade. Eu estou cumprindo agora o segundo mandato, todos eles pensando no voto das pessoas, né? Não foram só 728 na primeira, não foram só 1.180 na segunda. Depois esses números se perdem e a gente passa a ser representante, né, dos 96 mil habitantes, fora a população flutuante. Claro que dentro desse contexto político, é natural que as pessoas nos vejam, enquanto vereador, me viam como um possível candidato a deputado, e depois da campanha de deputado é natural que o nome surja, né, como uma possibilidade, e isso é latente e é totalmente compreensível, mas são compromissos distintos. Hoje eu estou absolutamente comprometido com a comunidade de ser prefeito, de ser um gestor, de ser um administrador, tá? Então eu posso fazer aqui e quero fazer o compromisso, sim, de cumprir um mandato integralmente, sempre pensando em Itaúna. Qual a sua posição
sobre o tratamento precoce para a Covid-19 e sobre a vacinação obrigatória? Também é um tema bastante complexo. A vacina ela não deve ser obrigatória, mas ela é absolutamente necessária. Eu acho que é um tema também controverso, até porque a gente não tem acesso muito profundo às pesquisas, né? Então, como eu não sou da área da saúde, eu acho que sim, ela é necessária. Marcinho, sabendo que o voto é secreto e que você terá liberdade de não nos responder, gostaríamos de saber em qual candidato você votou para presidente em 2018, no primeiro e no segundo turno. Sem medo de errar. Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. Num tempo em que milhões de eleitores assumiram como lema "A verdade vos libertará" do Evangelho de São João, como explicar o uso de um vídeo de 2018 em que você é endossado por Bolsonaro para deputado estadual, numa campanha que está acontecendo agora para prefeito de Itaúna? Esse foi um tema bastante controverso e durante a campanha a nossa vontade deixa de ser a nossa vontade e passa a ser a vontade das pessoas. Você tem um grupo de apoiadores e você também tem um grupo de opositores. Então, sinceramente, eu não sei de onde o vídeo surgiu, mas eu posso explicar com muita tranquilidade que tudo aquilo que o presidente Bolsonaro falou em 2018, ele falou da pessoa e não do candidato. Ele citou que eu era candidato a deputado estadual, mas ele falou que gostava do meu jeito de fazer política. E isso, para mim, sinceramente, basta. Como eu sempre digo, eu estou engatinhando na vida, na política, no aprendizado, mas o depoimento dele foi para o Marcinho. Por acaso, o Marcinho ali era um candidato a deputado e agora, como candidato a prefeito, eu tenho certeza que a opinião dele seria absolutamente a mesma, até porque a minha conduta continua sendo exatamente a mesma. Marcinho, você apoiaria um projeto que fosse proposto pelos vereadores para a legalização do homeschooling em nossa cidade e por quê? Com certeza. Especialmente também neste momento de pandemia, esse tema é um tema que ficou muito atual. E eu acho que, partindo do princípio da liberdade, sob vários aspectos, eu acho que as famílias que tiverem essa vontade, elas não podem ser privadas. Essa é uma escolha pessoal dos núcleos familiares, então a gente precisa, inclusive, dar essa condição. Então, para isso, né, ela só funciona sob força de lei. Então, acho que a lei precisa, sim, ser regulamentada, inclusive até, se a gente for pensar mais aprofundadamente, para o município, para o estado, para a União, é até bom porque é uma despesa a menos, digamos. Mas o que não pode se fazer é que o homeschooling não tenha um cuidado, né, e uma participação do Estado, no caso do município, do Estado e da União também. Eu acho que precisa sim seguir pelo menos um padrão. Por isso a necessidade da lei. Muito bem, agora nós gostaríamos de ter oportunidade também de ouvir um pouquinho da Marlete, né, das expectativas dela, então nós vamos convidá-la. Muito bem, então agora nós gostaríamos de ouvir um pouquinho, Marlete, né, das suas expectativas como vice-prefeita, o que você pretende ser neste papel, né, o que você sonha, né, como vice-prefeita para Itaúna, tá? E depois, finalmente, vocês podem ficar à vontade para fazer as considerações finais e encerrarem esse nosso bate-papo. Tá certo, obrigada. Bom, primeiro, boa noite para vocês, né? Eu acredito que quando vocês viram meu nome lá junto com o Marcinho, vocês ficaram surpresos. E vocês têm razão de ter ficado surpresos, porque eu também fiquei, né? Então, o primeiro momento que o Marcinho me convidou para estar com ele, eu falei não. Eu falei, Marcinho, não. E aí ele falou, pensa que aí a gente conversa daqui a pouco. E aí vieram as inquietações. E eu não tinha
como que eu falo, elaborado o porquê daquilo ainda. E eu cheguei à conclusão que aquilo poderia ser uma missão, né? Que bateu a minha porta, que talvez pela minha vida, pelo meu estilo de acreditar nas coisas, e com o apoio do meu marido, eu falei sim. E aí começaram os sonhos, começaram o planejamento, né? E eu saí algumas vezes com o Marcinho, ouvindo, né, o que as pessoas têm a falar, e isso me mexeu comigo, né? Porque eu acredito numa política democrática, eu acredito que a gente possa, de fato, usar o nosso trabalho para a gente fazer o bem para as pessoas. E o meu sonho é esse, né? Que eu possa exercer essa função ao lado do Marcinho, que muitas vezes eu acredito que eu tendo a ser um pouco do equilíbrio, né? Porque a gente brinca, inclusive, o Marcinho é aquela pessoa que vai, né? E eu sou da pessoa de escutar e às vezes falar, opa, será? Né? Então o Marcinho vem e pensa, e aí ele tem a humildade de falar, olha, tem razão, às vezes conversar com um, com o outro, né, da equipe, e a forma de pensar, a forma de elaborar aquilo mudar. Então assim, eu já estou vendo que a minha missão talvez seja essa. Eu tenho uma missão também, eu acredito, um dom, que é estar com as pessoas idosas, que é cuidar das pessoas mais idosas. E o meu sonho é melhorar isso na nossa cidade. Eu estou tendo o contato com uma geriatra de Belo Horizonte, que faz parte de um projeto que eu acredito muito, que é um projeto de atenção, de um cuidado a longo prazo, né, de acompanhar o idoso com cuidado na saúde. E eu estou acreditando muito nessa possibilidade junto ao Marcinho, né? Foi um ganho a gente já ter colocado isso no nosso projeto de governo, né, Marcinho? E é o que eu mais, né, assim, dentro da minha área, que é a saúde, é o que eu mais sonho, né? É conseguir melhorar essa assistência à saúde para os idosos. E eu acho que é isso. E lógico, né, eu tenho a minha pequenininha lá em casa também, que veio de uma forma inesperada, mas que cheio de novidades para a gente, né? Que a gente desde então, há 5 anos, nós estamos aprendendo a viver com o diferente. Então eu estou no extremo da criança e do idoso, né? E o que eu puder fazer para as mães que passam, né, o que a gente passa, para as famílias que passam o que a gente passa, é lógico que eu também vou, né, tentar melhorar isso aí. Agora, infraestrutura, economia, isso aí vai ser um aprendizado, né? Eu vou querer escutar, vou querer conhecer um pouquinho, lógico, mas vai ser um aprendizado, acima de tudo, né? E é isso. Eu acho que depois do que a Marlete falou, eu gostaria então de mais uma vez frisar que a nossa administração vai ser uma administração participativa, vai ser uma administração que vai ouvir as pessoas, vai ser uma administração que não vai ficar no gabinete, eu posso afirmar para vocês, vai ser uma dupla que vai buscar parcerias. Itaúna não está representada na esfera federal, isso eu posso afirmar. Então não foi à toa que lá atrás eu me candidatei a deputado federal. A cidade perde, mas ela perde incalculavelmente, e a população precisa entender isso. Mais do que isso, as pessoas públicas, os políticos precisam entender que a vaidade não leva ninguém a lugar nenhum. Itaúna precisa se mobilizar em torno de um nome como deputado federal, em torno de um nome para deputado estadual, que agora nós temos o nosso,
Há tempos nós não tínhamos um deputado estadual que trabalhasse por Itaúna da forma como está acontecendo agora. Eu quero citar o nome dele porque é nosso amigo Gustavo Mitre. A representatividade ela é absolutamente necessária, urgente, e se nós não estabelecermos novas parcerias, a cidade vai ficar a ver navios, e nós não vamos permitir isso. A Marlete, ela vai ser o nosso eixo central, eu tenho certeza disso. Eu sempre sou mais para frente, e agora mesmo durante a campanha e durante a vida inteira nós fomos criados juntos. Nós sempre tivemos uma boa sinergia exatamente por isso, porque o diálogo ele é necessário, e estabelecer o diálogo é necessário, e as parcerias elas são fundamentais. Então nós queremos uma cidade muito melhor de se viver, mesmo, de verdade, e a gente vai trabalhar muito para isso, né, Marlete? Com certeza. Se Deus quiser, com Deus na frente, Nossa Senhora, com certeza. É isso. Marcinho Racuna, Marlete, os conservadores cristãos de Itaúna agradecem muito, né, essa atenção que vocês deram, essa entrevista, entendendo que isso pode ajudar os itaunenses e os conservadores cristãos de Itaúna a definirem o seu voto. Obrigado. Nós é que temos a agradecer e, claro, para finalizar, eu peço a vocês que votem no nosso projeto. O nosso projeto é um projeto totalmente diferente, é um projeto absolutamente pró-Itaúna, é o nosso projeto 17. Com Deus na frente, Nossa Senhora, Itaúna vai ser uma cidade muito melhor, com a graça de Deus.